Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema essencial da vida cristã. A gente vai falar sobre amizades. Neste vídeo você vai ter 10 critérios com base bíblicos para você selecionar os seus amigos. Eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. E o tema do vídeo de hoje é 10 pontos essenciais para você selecionar a sua amizade com base na palavra de Deus. Parece a priori ser algo até esquisito, mas é necessário você ter essa seletividade de quem anda com você. A priori você tem que entender que você tem um limite máximo de amigos. Por exemplo, o próprio Jesus, à luz das Escrituras, ele tinha 12 amigos e apenas desses 12, 3 eram amigos íntimos. Então, com base nesse número, você já começa a entender que a capacidade de ter amizade, ela é limitada. E que Deus, o próprio Deus, é que seleciona quem vai ser o seu amigo e se vai ser durante toda a vida ou por um período específico da sua caminhada aqui na Terra. Porque o essencial de nós compreendermos é que nesta passagem terrena nós sempre vamos precisar de pessoas para fases específicas de cada uma de nossas vidas. Mas o ponto-chave desse vídeo é que você entenda que existem motivos ou razões essenciais para que você possa selecionar essas amizades. E é sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo agora. Antes de a gente dar continuidade, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais notificações de assuntos semelhantes a esse, inclusive em relação a obras literárias cristãs que possam adicionar, que possam consolidar ainda mais sua espiritualidade. Vamos ao vídeo. O primeiro ponto que você deve considerar é que esse amigo, que você quer desenvolver essa amizade, que ele não compete com você, ele não é uma pessoa competitiva. Toda vez que eu colocar esse ícone aqui, é porque eu considero essencial que para que alguém seja realmente meu amigo, tem que cumprir o item que foi enumerado. Então toda vez que aparecer essa lâmpadazinha aqui, basicamente eu estou considerando que para ser meu amigo do Douglas é necessário, é imprescindível ter esse pré-requisito. Então o primeiro deles é: não seja competitivo comigo. Porque é muito chato, você quer estabelecer um relacionamento, mas lá no pano de fundo a gente percebe que a pessoa sempre quer saber o que é que você está fazendo, e nesse sempre vai e vem de perguntas em relação ao que você está fazendo, lá no fundo a gente entende que a pessoa está competindo com você. Então amigos não foram feitos para competir com os outros, mas para colaborar um com os outros. E o exemplo bíblico clássico disso é que todos os discípulos de Jesus, que ele mesmo chamou de amigos, nunca competiram contra ele, mas pelo contrário, colaboraram durante 3 anos e meio com ele. Então o princípio bíblico é: a verdadeira amizade ela deve ser consolidada na colaboração e não na competição. Pessoas competitivas, elas são tóxicas. Pessoas competitivas, elas vivem sempre se comparando umas com as outras. E às vezes, aquela pessoa que se diz inclusive seu amigo, começa a comparar você com outras pessoas ou com o que outras pessoas estão fazendo. Então isso é um ponto muito negativo e você deve considerar se vale realmente a pena prosseguir com essa amizade desse tipo de pessoa que vive se comparando com você ou comparando você com outras pessoas para atiçar ainda mais esse senso de competição. O segundo ponto é que essa pessoa não pretende te usar. É um tipo de gente que sempre recorre a você, para buscar alguma coisa. Isso daí é uma amizade tóxica também, porque basicamente a pessoa está apenas interessada naquilo que você tem ou naquilo que você pode favorecer a ela. Então a verdadeira amizade ela se consolida em uma via de mão dupla, no qual ocorre sempre uma contribuição sua e da outra pessoa em relação à sua vida. Se você percebe que alguém simplesmente está procurando você para pedir alguma coisa, para ser ajudado em alguma coisa, essa pessoa é uma sanguessuga. A Bíblia diz em Provérbios que a linguagem da sanguessuga é única: me dá, me dá. Então fuja desse tipo de pessoas, porque não vale a pena para a sua espiritualidade, para a sua saúde emocional também. O terceiro ponto que você tem que considerar numa verdadeira amizade é que verdadeiros amigos estabelecem trocas de interesses com você. Essa palavra interesse ela é muito utilizada no sentido negativo da coisa. Mas nesse vídeo eu quero que você entenda que esse interesse que eu estou colocando aqui é a questão de servir você com algo e você servir essa pessoa com algo. Então veja, toda amizade ela é consolidada sim em interesses.
Veja o próprio Jesus, ele escolheu 12 discípulos e ele beneficiou esses discípulos com a palavra de vida eterna, com ensinamentos celestes, mas em contrapartida o próprio Jesus Cristo foi beneficiado. Toda vez que ele precisava de algo, ele tinha à sua disposição os 12 discípulos para buscar alimento, para reservar o ambiente da Santa Ceia, para buscar o jumentinho que vai entrar na cidade de Jerusalém, para fazer coisas bem cotidianas, mas que são essenciais para o desenvolvimento do ministério dele. Então veja, no contexto de amizade genuína, sempre vai ter troca de benefícios, e isso é via de regra. Toda amizade sadia tem sempre essa via de mão dupla, um colaborando com o outro. Outro ponto interessante, o quarto aqui, é que uma pessoa que realmente é seu amigo vibra com suas conquistas, né? Então o próprio Jesus é o exemplo máximo de amizade. Quando ele mandou todos os discípulos, né, os 12, inclusive os 70, para expelir demônios nas cidades, quando eles voltaram com o relatório de que tudo aquilo tinha acontecido conforme ele havia avisado, né, que iriam, portanto, expelir demônios, ia curar enfermos, etc., a Bíblia diz que Jesus se alegrou, ele se regozijou. Nos originais gregos é a mesma noção de que alguém que sapateou de tanta alegria. Então veja, alguém que realmente é seu amigo vibra quando aquilo que ele faz é alcançado inclusive por você. E eu ainda digo mais, alguém que realmente é seu amigo vibra quando as suas obras são maiores do que aquelas que ela mesma realiza. O próprio Jesus, para você ter ideia, disse que os discípulos iriam realizar obras muito maiores do que ele mesmo. Então observa, a noção de alguém que realmente é amigo de outra pessoa é vibrar com a conquista dos outros e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa enxergue que ela pode ir muito mais além do que aquilo que ela está sendo treinada para alcançar. Então o padrão máximo de amizade, de referencial, é o próprio Jesus Cristo, porque ele não tinha noção de competição, ele não tinha noção de inveja, ele tinha sempre a noção de estar construindo algo em alguém para fazer algo muito melhor do que ele mesmo fazia. O quinto ponto que você tem que considerar é que uma verdadeira amizade sabe a sua intimidade, ou seja, é alguém que está adentrando na sua intimidade, sabe quais são seus defeitos, sabe quais são as coisas que te irritam, sabe quais são as coisas que te alegram. Essa pessoa no qual você tem a capacidade ou a coragem de abrir o seu coração, ela se torna realmente o seu amigo. Se você prestar atenção, né, nos evangelhos, dos 12, Jesus tinha 3 discípulos no qual compartilhava coisas muito íntimas, inclusive as suas próprias fraquezas. Lá no Getsemane, por exemplo, ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele em oração. E ele mesmo disse para eles, olha, eu tenho uma tristeza aqui na alma, que é uma tristeza de morte. Então veja, o próprio Messias, o Jesus Cristo, ele tinha sim amigos íntimos, ele compartilhava momentos de muita alegria, muito regozijo, de coisas esplêndidas de Deus, como por exemplo no próprio Monte da Transfiguração, no qual novamente Pedro, Tiago e João são chamados para estar em oração com ele, e quando chega lá no cima do monte, você percebe que Deus se manifesta de forma extraordinária, no qual, inclusive, as próprias vestes de Jesus se tornam tão branquinhas que nenhuma lavadeira da terra seria capaz de deixar naquele estado. Então veja, esses momentos de glória, mas também esses momentos de dificuldade, são compartilhados por Jesus com seus amigos em momentos específicos da Bíblia. Então tenha sim amigos íntimos. Selecione no ciclo de amizade quais são aquelas pessoas que você pode abrir seu coração para que elas saibam, inclusive, os seus defeitos, ou inclusive as suas fraquezas, como no caso aqui de Jesus lá no Getsemane, que precisava inclusive do apoio espiritual em termos de oração dos 3 discípulos lá. E falando ainda de intimidade, uma das coisas que a gente pode ainda mencionar é que um verdadeiro amigo, ele vai estar debaixo do teu teto, inclusive comendo com você. A gente sabe que Judas, né, traiu Jesus. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele sempre enxergava as pessoas como o Pai enxerga, né? Então, na própria natureza de Deus, a essência de Deus estava em Cristo. Quando Cristo chamou Judas de amigo, ele não estava blefando. Ele realmente o chamou para ser amigo íntimo dele, para estar com ele. Agora, a correspondência cabe a outra pessoa. Veja, na Santa Ceia, os 12 estavam reunidos, estavam em comunhão com ele, estavam se alimentando numa grande mesa farta, mas o próprio Judas não reconheceu essa oportunidade, então ele não correspondeu à amizade. Então coloque em mente que, ainda que alguém esteja debaixo do teu teto comendo contigo, ainda assim essa pessoa pode rejeitar a sua amizade. Mas não fique inferiorizado, fique triste por isso. Pelo contrário, saiba que você fez a sua parte, saiba que estando nessa comunhão, inclusive comendo da própria casa,
é essencial para que você vincule-se ainda mais com essa pessoa e estabeleça uma amizade mais sadia. O sétimo ponto que você tem que considerar é que um verdadeiro amigo sempre vai te ajudar, nunca vai te humilhar. Veja, o próprio Jesus, quando chama Pedro, né, quando ele aparece andando sobre as águas e todo mundo fica assustado, dizendo que é um fantasma, Pedro foi o único ousado que disse: Senhor, se é você, chame, né, que eu vou ter com você. E Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro foi andando sobre as águas, mas começou a tentar para a tempestade, e por causa disso começou a naufragar. Mas nesse momento, Jesus estende a mão para ele e ajuda ele. Ele não simplesmente faz isso, né? Mas se você perceber, a Bíblia não diz que Jesus humilhou Pedro, né? Ou que Jesus, né, passou na cara de Pedro algo no sentido de querer humilhá-lo. Pelo contrário, Jesus ajudou naquele momento a entrar novamente dentro do barco. É assim que deve ser nas nossas vidas. Observe no seu ciclo de amizades, se nos momentos difíceis as pessoas vêm aqui para humilhar você, para colocar você ainda mais para baixo, ou para tentar ajudar você no sentido de que você amplie a visão que Deus tem para você em relação ao seu futuro. O oitavo ponto que você tem que considerar é que essa pessoa tem a mesma visão que você, ou seja, o mesmo linguajar que você. Então Jesus Cristo, sempre, de todo o tempo que ele pregou na terra, ele tinha uma única linguagem, a linguagem da fé. Então veja, se você se associa com uma pessoa que é incrédula, muito negativa, isso pode influenciar inclusive a sua fé em Deus, aquilo que Deus tem para você como promessas. Então você tem que balancear se realmente vale a pena você continuar uma amizade com alguém que sempre é negativo, que nunca concorda com Deus, ou se vale a pena continuar essa amizade e a sua fé naufragar. A Bíblia diz o seguinte, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Deus realmente é o seu amigo, você vai fazer de tudo para agradá-lo. E a única maneira que a Bíblia relata que você pode agradar a Deus é mostrando a Ele a sua fé. Então, a Bíblia também fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí você pode pensar, Douglas, e no meu cristão, né? Eu posso selecionar quem é meu amigo? Com certeza. Porque nem todo mundo está se expondo à palavra e se permitindo ser transformado pela palavra de Deus. Então, dentro da própria igreja de Cristo, você vai perceber que existem pessoas incrédulas e pessoas realmente que se dizem crentes e pessoas que realmente são crentes. Então, existem três classes principais. Aquelas incrédulas, as que se dizem crentes, que, portanto, creem em Deus, né? Mas não faz nada da vida. Mas aquelas que dizem que creem e fazem algo, que demonstram sua fé fazendo alguma coisa. Então se associe com esse último nível de gente, amém? Pessoas que estão andando na fé, que inspiram você a galgar níveis maiores de fé. O nono ponto que você tem que considerar é que essa pessoa, para realmente ser sua amiga, ela tem que estar ao seu lado em tempos difíceis. Em tempos difíceis, quem é que permanece ao teu lado? Observe, no princípio, Nicodemos queria encontrar Jesus Cristo na calada da noite, mas com o passar do tempo, veja, ele mesmo queria tirar o corpo de Jesus Cristo, né, pedir o corpo de Jesus Cristo a Pilatos para o sepultamento. Então, e veja que nos momentos difíceis, aquelas pessoas que realmente são suas amigas sempre vão aparecer. No Getsemane, ainda que tenham falhado no processo da oração, Jesus contou com aqueles amigos, né, para estar em oração. Mas lembra vocês, naquele momento eles não tinham o Espírito de Deus. Então por isso que eles não conseguiam ficar despertos em oração. Veja, nos momentos difíceis é essencial que você esteja apoiando alguém. E isso é crucial para que você possa nutrir e desenvolver uma amizade. E o 10º último ponto é que essa pessoa que se diz sua amiga, ela sabe receber um não. Veja, as pessoas que sempre recebem sim de você, né? Você sempre tenta agradar a todos, você sempre tenta agradar aos seus amigos. Quando você diz um não a alguém, perceba o comportamento dessa pessoa, se ela fica diferente com você ou não. Porque um não, quando a gente diz um não, né, as pessoas da era atual, elas são muito mimadas. E quando elas recebem um não, principalmente de um amigo, né, do suposto amigo, essa pessoa ela vai ficar indiferente, vai começar a tratar você mal, não vai mais atender os seus telefonemas, suas mensagens do WhatsApp, coisas do tipo. Então, tenta balancear se vale realmente a pena continuar uma amizade com alguém que não sabe receber um não. Porque às vezes um não seu é o mais essencial para que aquela pessoa se desenvolva, que ela progrida, inclusive para que você mesmo possa preservar a sua saúde emocional, possa preservar inclusive a própria amizade que você está tentando desenvolver. Então pessoas que sabem receber não,
elas têm um alto indício de que podem ser sim consideradas potenciais amigos para sua vida. Então, sou o Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco diferente, mas eu achei essencial para esclarecer muitas coisas. Vocês sabem agora quais são os parâmetros que eu uso de forma mais pesada, vamos dizer assim, para selecionar amizades mesmo. O próprio Jesus, ele era seletivo nesse quesito. E você tem que entender que nem todo mundo tem que ter acesso a você. Jesus, ele pregava às multidões, mas ele tinha os amigos dele, e dentro da escala dos amigos dele, ele tinha 3 amigos íntimos, no qual compartilhava coisas particulares com eles. Então veja, existe o princípio bíblico da amizade, e eu quero deixar o último ponto aqui com vocês. Jesus certa vez disse que os verdadeiros amigos, aqueles que ele chamou de amigo, são justamente aquelas pessoas no qual ele revelou tudo que o Pai queria falar. Então, amigos de verdade, no âmbito bíblico, é aqueles no qual você revela a sua intimidade debaixo do seu teto, debaixo da sua casa, com alimentação, comunhão, falando da palavra de Deus, enchendo de fé. Esses são seus verdadeiros amigos. Põe isso em mente, isso é um princípio bíblico e vai te preservar de muita coisa. Sou Douglas Carvalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá o teu like para o YouTube recomendar para mais pessoas serem abençoadas, e eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!